O grande problema é que a maioria, e não é só a maioria de 51% não, é a maioria esmagadora, devastadora, não é nem conhecida. Para começar, quem já teve recurso negado por conta da súmula 456? Pois é, se você disser que já teve, eu vou te dar o troféu de mentiroso. Sabe por quê? Porque a súmula 456, ela não é uma negativa, ela não é uma negação de admissibilidade. Não, ela não é. Pelo contrário, ela é uma súmula que muitas vezes é invocada até pelos advogados que conhecem a jurisprudência para dizer não, tem que conhecer do recurso. Conhecer de um ponto, tem que analisar o mérito. Já ouviram essa expressão? Peço que seja aplicado o direito à espécie. Essa expressão é muito conhecida. Essa expressão você já deve ter falado, ouviu, leu, não é verdade? Aplicação do direito à espécie. O que é isso em outras palavras? Nada mais é do que olhar o caso, verificar a situação e então aplicar o direito. Como assim aplicar o direito à espécie? A gente trabalha muito, uma das primeiras palavras que estudante de direito aprende a falar, né? É a tal da subsunção normativa. Aí quando ele aprende a falar isso, ele fala, nossa, já tô assim pronto para ir pro fórum, né? Aprende isso em duas palavras em latim, nossa, ele lascou. Bom, aí começa a ficar aquele chato da faculdade de Direito. Mas o que acontece? A subsunção normativa é, de linhas gerais, olhar o que aconteceu, o fato, aplicar o direito, saindo do plano abstrato, normativo, teórico, regulamentar, geral, para o plano concreto, específico, vinculado às partes, né? O famoso interpartes, que pode até ter, às vezes, efeito erga omnes, a depender do tipo processual, mas é muito raro, né? Geralmente, a nossa regra é a aplicação do efeito do direito à espécie, interpartes. Pode até ser efeito translativo, sim, está muito vinculado a ele. Mas o que acontece? A gente tem o hábito de simplificar, tá? Então, se você tem aquele hábito de ficar falando, esse aqui é por conta do efeito tal, isso aqui é por conta daquele efeito tal. Não, caráter nomofilático do recurso especial. Eu nunca falei isso aqui. Por quê? Porque não interessa saber o que é caráter nomofilático do recurso especial. Ponto. O que interessa é você fazer o recurso especial, tá bom? Então, qual é o ponto essencial? Você pegar o RESP ou RE, tudo que eu falar vale para os dois, tá? E simplesmente mostrar para o tribunal como é que ele vai aplicar ao caso. Qual é o grande problema? O grande problema é que a maioria, e não é só a maioria de 51% não, é a maioria esmagadora, devastadora, não é nem conhecida. Então, segundo a estatística do STJ, já falei isso em algumas vezes, entre 93% e 95% dos RESPs que chegam ao STJ, então olha só, você entra com o RESP, primeira análise é feita pelo Tribunal de Justiça, presidente ou vice-presidente, geralmente, ou no caso de São Paulo, o presidente das sessões. Tá, análise, juízo e admissibilidade, geralmente é o que? Negativo, né? 99% das vezes em São Paulo e 95% das vezes nos outros estados. Em São Paulo até brinco que a negativa ocorre em 99,100% dos casos, porque é praticamente unânime. Existem sim situações, eu já vi situações em que o TJ de São Paulo admitiu direto, tá? Mas é bem raro. Ok, então passa por esse filtro. Negado, entra com agravo, ou os poucos que já sobem direto para o STJ, que é a menor parte. Chega no STJ, um recurso especial, dá aqui uma quantidade X. A quantidade de agravo em RESP que o STJ julga é, sei lá, 3x, 4x, vou até verificar como é que está essa proporção atualmente. Mas é muito maior do que o número de recursos especiais, certo? Então, de qualquer maneira, ele analisando o RESP ou o RESP fruto do agravo. Porque uma vez que o agravo é conhecido, ou seja, ele supera a súmula 182 do STJ, você vai para onde? Você, na análise, né, o STJ, vamos para o próprio RESP. Então esse é até um dos motivos, vou fazer um parênteses aqui do nosso tema, pelo qual eu falo, não tenha o hábito péssimo, inclusive, de repetir as mesmas razões do RESP lá no agravo. Não faça isso não, porque isso é péssimo, péssimo, péssimo para o tamanho da sua petição,
para não objetividade do que realmente importa no agravo, que é só destrancar o RESP. E aí, uma vez conhecido o agravo, o STJ vai então, abre lá a sua petição do RESP e ele passa a julgar. Então tá. Então, nos casos de conhecimento do agravo, o agravo já foi conhecido, passando a análise do RESP. E nos casos em que o RESP é enviado diretamente para o STJ, o que acontece? Já é um número diminuto em relação àqueles que foram interpostos. Chega lá no STJ, 93 a 95% desses aqui não são conhecidos. Então, quando eu falo 93 a 95%, eu não estou me referindo à admissibilidade originária, não. Eu estou me referindo à análise do RESP pelo STJ, já lá no STJ. Desses que chegam ao STJ, 93 a 95% não são conhecidos. Não são conhecidos. E aí, é um número muito pequeno, ali entre 5% e 7% em média, que são conhecidos. E aí não importa se a gente está falando em agravo ou em RESP, mas no agravo já conhecido, nós vamos para o RESP, certo? O que nós temos? Um número absurdo de processos que o quê? Que não preenchem os requisitos. A questão é essa. Se a gente pega só a súmula 284, e aí eu vou pegar aqui para vocês verem realmente o que acontece, o que é a súmula 284, o que é não? Quantos acórdãos, quantas decisões tem sobre súmula 284? Eu vou fazer aqui, súmula 284. Só esta pesquisa simples nos traz um pouco mais de 8.000 acórdãos, 8.013 acórdãos e 277.377 decisões monocráticas. Quase 278.000 decisões monocráticas que invocaram a súmula 284. Por quê? Porque ele é um erro de petição. Todas as 13 hipóteses de incidência da 284 você pode reverter. Ok, então estamos contextualizando porque a súmula 456 exige esse entendimento. Esses pontos, então, que foram conhecidos no agravo ou no RESP, passa para o STJ. Conhecido, esse pequeno universo aí entre 5% e 7%, o STJ vai o quê? Analisar o caso. Vai julgar, obviamente, certo? Ele julgando, aí ele vai poder o quê? Aplicar o direito à espécie. Então, não se preocupem, eu costumo dizer isso, não se preocupem muito com o filtro de admissibilidade da segunda instância, lá na origem. Por quê? Porque, em regra, eles vão negar. A meu ver, é até uma questão de... esqueci o termo que a gente usa, política judiciária, tá? Mas, enfim, dos que chegam ao STJ, a maioria não é conhecida. A maioria esmagadora, como você viu. Então, perceba, se a maioria, mais de 90%, 93% a 95%, dos que o STJ analisa não são conhecidos, e como eu mostrei para vocês aqui, 278.000 decisões só sobre a súmula 284, esses pouquinhos que são admitidos é que tem a aplicação do direito. O direito é analisado. Aí, devido à fundamentação vinculada que os recursos extraordinários têm, criou-se muitas vezes uma dúvida. Bom, eu não posso aplicar o direito, analisar o caso, falar da regra incidente na hipótese, se o recurso não for conhecido, certo? Certo, que aí é juízo de mérito. Mas qual o grau de conhecimento exigido? Se você tem uma apelação, um agravo de instrumento, ou um recurso ordinário, por exemplo, conhecidos, automaticamente toda a matéria é devolvida para o juízo ad quem. É assim que acontece. Você tem análise de todo aquele ponto que é devolvido. Tanto que o Tribunal de Justiça, analisando uma apelação, pode, mesmo que ela tenha sido interposta quanto ao mérito, pode considerar que, na verdade, aquela pretensão estava prescrita, ponto, e ele então decide pela prescrição. Isso é possível de acontecer. O STJ pode? Não, porque por conta da súmula 456. Ela até pode, se tiver de acordo com a possibilidade do caso concreto. Mas, lembre-se, quais são os capítulos decisórios? Capítulos decisórios. Então você tem lá 3 capítulos, 3 matérias analisadas, decididas naquele caso concreto. Você entra com o RESP pelas 3. Uma delas, o STJ não conhece por conta da súmula 284. A outra, o STJ não conhece por conta da súmula 211, falta de pré-questionamento. E a terceira ele conhece. Geralmente as decisões de RESP são como? Quanto ao artigo tal, ponto. Quanto ao artigo tal, ponto. E as decisões parece que são, stucks.
Tem pequenas decisões dentro daquela decisão judicial ou daquele acordo, certo? Então, o terceiro tópico do seu recurso especial, o STJ conhece. Digamos que seja uma matéria relativa a juros. Juros de mora incidentes numa ação indenizatória. Aí o STJ vai julgar. Fala, bom, eu tenho que analisar porque realmente aqui tá certo preencher os requisitos. Então, já, olha, para quem é esperto e está prestando atenção no que eu estou falando, está lendo nas entrelinhas, tá? Não é só o que eu estou falando, é nas entrelinhas do que eu estou falando. Porque eu estou dando muita informação aqui. Muita informação. Muitas dúvidas são sanadas se você prestar atenção. Por quê? Se você perceber que se eu posso alegar uma tese X, uma tese Y e uma tese Z, eu já respondo a pergunta, uma pergunta que eu recebo muito, gente. Posso alegar mais de um artigo violado no recurso especial? Eu recebo um monte de perguntas assim. É claro que pode. Você pode alegar quantas teses quiser no seu recurso especial. As afrontas à lei federal são múltiplas dentro de cada caso concreto e você pode alegar quantas você quiser. O que importa é que cada uma delas tem uma vida juridicamente falando própria. Então ela pode ser conhecida e não pode ser conhecida, o que geralmente não influencia uma na outra. O fato de uma tese não ser conhecida por conta da súmula 284 não significa que as outras vão ser rejeitadas. É analisado cada capítulo individualmente. Claro que em algumas questões jurídicas, uma matéria leva ao prejuízo da outra. Se o STJ dá provimento a uma matéria, por exemplo, de prescrição, já está em prejuízo todas as outras teses quanto à matéria de fundo. Então, tem que ter essa correlação óbvia, mas o recurso em si te permite levar quantas teses você quiser, desde que preenchidos os requisitos em cada uma das teses. É como se o seu RESP tivesse capítulos individuais e nesses capítulos você precisa simplesmente demonstrar esses requisitos. Então, olha a quantidade de informação que tem aqui, a quantidade de esclarecimento que a gente está fazendo. Bom, daí, o que acontece? Uma vez que o STJ conhece aquele capítulo específico, no caso dos juros, qual é a possibilidade que ele tem de analisar e aplicar a legislação? Toda possibilidade. Então, se houve alegação de ofensa ao artigo 406 do Código Civil, trata dos juros, ele pode aplicar qualquer situação ali relativamente àquele caso, àquele ponto. Então, não vem essa de a aplicação do direito à espécie pela súmula 456 do Supremo, que agora está positivada no artigo 1034 do CPC, significa que o STJ, conhecendo uma tese, aplica e analisa tudo. Não. Isso violaria a própria ideia constitucional de fundamentação vinculada. Então, nesse caso, que eu estou dando o exemplo dos juros, ele alega afronta ao artigo 406 do Código Civil. Eu posso alegar mais de um artigo vinculado naquele capítulo do RESP? Pode. Por exemplo, o artigo 406 do Código Civil, combinado com o artigo 161 do Código Tributário Nacional. Qual é a questão lá do Código Tributário Nacional? É aquela relativa aos juros incidentes e por isso o 406 faz essa menção. 161, parágrafo 1º do Código Tributário. Eu posso alegar afronta aos dois. Parágrafo 1º do 161 do CTN junto com o 406 ou 405 do Código Civil. Então, pode fazer um combo naquele capítulo, sim. Ao analisar o capítulo, é que o STJ aplica o direito à espécie, naquele capítulo específico. E isso vale para o Supremo também. O que é um recurso de fundamentação vinculada? É aquele cuja interposição está obrigatoriamente condicionada a hipóteses previstas em lei. Você só pode opor embargo de declaração em caso de erro material, contradição, omissão e obscuridade. Mas o RESP e o RE só podem ser opostos nas hipóteses, está lá na Constituição, no caso do RESP, artigo 105, inciso 3, a linha A, afronta a tratado ou lei federal. A linha B, ato local em confronto com lei federal, é a linha C, dissídio pretoriano. Se você não comprova uma dessas três hipóteses, não tem recurso especial. E é por isso que as coisas estão nas entrelinhas. Olha só, é preciso ler nas entrelinhas. O intérprete que não lê nas entrelinhas não é um intérprete, ele é um repetidor. O que é lei federal, que está lá no 105.3a? Aí você tem que ir para o conceito de lei federal. Porque se não for
lei federal dentro desse conceito, não cabe RESP. Então eu pergunto, resolução é cabível em sede de RESP? Apontar afronta ao artigo tal da resolução, da portaria, do regimento interno? Não, nenhum deles é lei federal. Então não vai caber nunca o seu RESP, ele não vai ser conhecido. Percebe? Como tem muita coisa ali, ó, no detalhe. Pois é. Só isso gera o não conhecimento do seu RESP. Então, nada de olhar sem ver. Estude, ó, detalhes, meandros. Leia de trás para frente, é muito mais interessante. Bom, uma vez conhecido o ponto dos juros pelo STJ, o que ele vai fazer é aplicar o direito à espécie. E a aplicação do direito à espécie é só contra aquele aspecto. Ele pode dizer se os juros cabíveis são 1%, 0,5%, conforme artigo tal, se é o juros de poupança, conforme período constante lá na lei específica dos juros, lá na 94/97, com as alterações que ela teve, ele vai poder dizer, sem problema nenhum ali. Agora, isso é aplicar o direito à espécie, entende? Só o direito, não é revisão dos fatos ocorridos. Com base nos fatos delineados no acórdão recorrido, é que aí sim ele aplica o direito à espécie. Olha o que está no parágrafo único do artigo 1034 do CPC. Admitido o recurso extraordinário ou recurso especial por um fundamento, fundamentação vinculada, um dos motivos da sua interposição, por um dos fundamentos, ou seja, aqui ele está dizendo, tendo mais de um. Ele não falou isso, mas foi por um fundamento, teve mais de um. Se você tem um único fundamento, ele vai se limitar àquilo ali. Então ele está dizendo, pode sim, mais de um. Então, um fundamento, admitido o RESP ou RE por um fundamento, devolve-se ao Tribunal Superior, devolutividade, o conhecimento dos demais fundamentos para a solução do capítulo impugnado. Do capítulo impugnado. Não é de todo o acórdão, não é de toda a decisão judicial, é do capítulo. É claro que para o conhecimento de um ponto, preenchidos os requisitos, isso vai gerar o quê? A possibilidade do STJ aplicar o direito à espécie. Súmula 456 do Supremo, e cuja interpretação da súmula, que já era sedimentada na jurisprudência, veio agora positivada no artigo 1034 do CPC, e que o tio Fux, que presidiu lá a comissão de juristas, olha, ainda bem, beijo tio Fux, colocou no parágrafo único, deixando bem claro esse aspecto. Percebam como a súmula 456, para ser bem compreendida, exige uma série de conhecimentos prévios, fundamentação vinculada, qual é o propósito das cortes superiores, qual é a possibilidade de conhecimento do RESP fatiado por cada capítulo, o que é a devolutividade, entende? Esses pontos a gente tem que analisar. Ficou mais claro agora? Ficou mais tranquilo? Então, perceba essa diferença na hora de elaborar o seu RESP, inclusive com essa visão de futuro, lembrando sempre o que eu falo, processo, direito, a vida é simplesmente igual a uma guerra. Lembrando de Sun Tzu no livro A Arte da Guerra. Vá para a guerra já tendo ganhado a batalha, já sabendo as possibilidades.